Se busca solidez, confie no único hospital da região com acreditação ONA 3, o mais alto padrão de qualidade em saúde. Unimed Campos, 35 anos de credibilidade e evolução. Oito horas 43 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, reta final nesta edição de hoje, quarta-feira. Voltamos no oferecimento do Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Gente, voltamos na bancada com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Estamos recebendo aqui, conversando com a Luane Bento dos Santos, socióloga, antropóloga, professora da UF, diretora, roteirista também e militante do movimento negro. Falamos sobre vários assuntos aqui, passamos por vários temas bacanas, importantes, né, dessa pauta, e que é uma pauta muito necessária de se debater, de se discutir. Tem até um comentário aqui, mais cedo a gente falava sobre a bailarina Mercedes Batista e a Célida Luna, colocando aqui que o CEAM de fato tem aí homenagem a essa mulher extraordinária de Campos também, que foi a Mercedes Batista, e leva o nome dela, né? Bom dia aí para Célida e para os nossos ouvintes, pessoal que segue a gente aqui, nossa audiência também nos streamings. Meu caro Aloysio, peço você para retornar com esse bloco aí, e já tem pesquisa nova da Quest aí, trazendo oscilações, né, que mostram alguns movimentos já captados, né, da máquina em atuação. Você falava aqui internamente com a gente. Por favor, Aloysio. Eu vou fazer, assim, logicamente que a Luane não é cientista política, né, mas é cidadã e vive, antropólogo também, traz uma carga boa de conhecimento, mas é opinar como cidadão, porque esse ano eleitoral, como hoje exatamente há 4 meses, 8 e 4, vai dar conta? 17, 18 e 4... 8 meses, 4 meses e 22 dias da ONU no primeiro turno. 4 meses e 22 dias. Menos alguns minutos. Já temos aí 46 minutos de urna aberta, né, no dia 4 de outubro. Eu vou fazer, antes de dar a quest, que você falou que saiu, eu vou fazer um rápido resumo dos movimentos objetivos nas pesquisas, em todas as pesquisas. Lula termina mal 2024, inicia mal 2025, vem mal. A carta de Trump, 9 de julho, ameaçando o tarifaço por conta da segurança Bolsonaro. Lula surfa muito bem essa onda. Soberania nacional, ele cresce, recupera de julho a outubro do ano passado. Outubro vem a operação no Alemão na Penha. E a parte de qualquer juízo moral sobre uma operação que deixa mais de 120 mortos, né, o fato que eles precisam mostrar que a operação foi aprovada pela população, né? Lula chama de chacina, começa ali a cair. Flávio é lançado candidato pelo pai, ungido pelo pai candidato em dezembro. De dezembro até agora, Flávio cresceu bastante, né? Mas a Quest, essa última agora, precisa de retrato de momento, de um filme movimento, cujo The End é a urna, né? Pesquisa não é bola de cristal, pesquisa é retrato do momento. Mas apontam dentro da margem de erro, porque
movimento fora da margem de erro, você pode falar crescimento ou queda. Na margem de erro, oscilação, né? Mas mostra uma oscilação, uma aparente tendência de recuperação de Lula. Mas ainda empate técnico com Flávio Bolsonaro no segundo turno, mais provável de 2025. Em abril, Flávio liderava numericamente 42,40 no segundo turno, e quem lidera agora é Lula, né, por 42,41. Na margem de erro, empate técnico, né? Mas, assim, você vê na aprovação de governo, que é o grande problema de Lula, a desaprovação oscilou de 52 para 49. E a aprovação aí cresceu, essa cresceu de fato, que a margem de erro de 2 pontos, ela cresceu de 43 para 46, então cresceu 3 pontos. Esse é um movimento consolidado, você pode falar que cresceu. Luane, desculpa, perdão, enfim, desculpa pelo preâmbulo longo, mas é só para ambientar você, o ouvinte telespectador. Como é que você enxerga esse processo até a urna? Olha, sobre a gente pensando, né, a gente tem um tempo para as questões da campanha. A aprovação de governo, vou trazer um comparativo aqui, é muito difícil arrumar a casa, mediante também que a gente pensa, 6 anos da pandemia, 2022, que ali a gente já, né, estava mais estabilizado, mas você pega uma casa bagunçada, né, em termos institucionais, em termos de ajustar muitas coisas que estavam desandadas, questão ambiental, questão da saúde. Então, a aprovação de governo também, às vezes, a gente coloca na esfera ali do presidenciável, que ele vai resolver coisas que às vezes não estão dentro do poder político dele. E, fora isso, né, pensando aqui, vencer uma campanha tem muito mais a ver com alianças políticas. Obviamente que o cidadão, a cidadã, né, que vai vivenciar, né, os próximos 4 anos, ele tem esse poder de decisão, ainda bem, né, que a gente tem o poder de votar, que foi a duros custos, né, antes não era assim, e aí o brasileiro ele precisa conhecer essa história também, e aí eu vou bater aqui que a sociologia, a gente trabalha sempre isso lá na educação básica, mas eu penso que vai ser bem apertado. No entanto, isso não está definido, porque tem muitos cientistas políticos, eu acompanho algumas entrevistas, algumas reportagens, que colocam como se tivesse definido. Não vai ser definido, não. Eu entendo, pensando aqui no Rio de Janeiro, onde você tem um eleitorado muito bolsonarista, né, e que acompanha aí a família Bolsonaro, é preciso também que essa esquerda-centro, né, essa coisa mais progressista que o PT se tornou, porque não é mais de esquerda, a minha visão é muito mais um partido de centro progressista, que as pessoas também não sabem o que é progressismo, o que é partido de centro, as pessoas não sabem qual é a função, às vezes, de um deputado, de um vereador, de um senador, e aí isso também dificulta muito a forma como a pessoa vota, né? Você não precisa, não é que não precise, você talvez não tenha tempo de ler todo o programa político que aquele partido e aquele candidato coloque, mas você pode fazer um olhar para trás. O que esse candidato fez até agora? O que foi aprovado? O que ele propôs? Ele tem uma capilaridade, ou seja, se ele ganhar, ele vai conseguir conversar com a Câmara, ele vai conseguir conversar com o Congresso, ele vai conseguir ter um bom diálogo com outros governadores, porque não basta só se eleger, é preciso ter esse diálogo, né? Então, assim, pensando no governo atual, esse diálogo, por conta lá do Congresso, não é tão fácil, né? Porque aí vem muitas agendas que são de retiradas de direito, e aí você tem um presidente que fala, isso aqui que aconteceu no Alemão foi uma chacina. E aí com um governador que saiu justamente por conta de uma série de corrupção, fazia um discurso que, né, tem que matar bandido, que não sei o quê, mas a gente está vendo aí o governador interino, que é Ricardo Couto, mostrando uma série de candidatos que nem iam trabalhar, de penduricários. Então, um presidente ele também tem que negociar, às vezes, com esse tipo de governador, como um governador que
né, tem uma postura mais séria mediante a máquina pública. Então, eu entendo que vai ser muito apertado. E uma crítica que eu faço é que eu penso que é considerado esquerda e mais progressista, perde também no Rio de Janeiro, porque qual é o diálogo que tem numa cidade como Campos? Como é que é no interior do Rio? Eu sempre falo assim, brinco com as minhas alunas que já estão, né, inseridas em partido, que é muito comum nas ciências sociais estudantes serem de algum tipo de militância para partido político, né? Eu brinco assim, eu falo, olha, a gente vai ter que trabalhar essa gestualidade, a roupa, porque também tem que pensar como é que o brasileiro, ele vota, né? E a gente tem um filme muito interessante, que eu vi bem no início da faculdade, mostrando como é que o Lula vai se transformando, a própria aparência, né, o marketing, né, a questão da barba. Então, eu brinco com a minha aluna, você não pode ir com decote pedir voto de uma senhorinha, então você nem de sainha, né? O jeito que você fala, você tem uma linguagem que atinge a todos, e ter uma linguagem que atinge a todos não é ter uma linguagem que fira os direitos das pessoas, que fira a dignidade humana, mas é uma linguagem que as pessoas entendam o que você está falando. Então, também é um exercício do que a gente vai chamar de esquerda, de ter pautas que as pessoas realmente também precisem e falar de um jeito que as pessoas entendam. Porque a impressão que eu tenho, mesmo não sendo uma estudiosa, é que alguns partidos que são chamados de esquerda, enfim, a linguagem é muito voltada para quem está na universidade, mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, para um grupo muito seleto, né? E as propostas também. Então, as pessoas não sabem, né? Ficam assim, vou votar, o que ela está falando? Né? E o trabalho nas redes sociais, né? O marketing pelas redes sociais, e olhar para trás, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Quando eu penso um candidato, primeiramente, sou uma mulher negra, então eu não vou votar no candidato que tem falas racistas, né? Então, acho que isso não significa que pessoas negras não votem, votam, mas eu não votaria, né? A minha família, nesse sentido, eu falo com muito orgulho. Ninguém vota em candidato que abre a boca e grita racismo. Segundo lugar, sou uma mulher de religião de matriz africana, então também não posso votar numa pessoa que prega a intolerância, eu tenho que votar numa pessoa que entenda que o Estado não tem que ter religião, e isso é muito sério, né? Mas o Estado tem que defender o direito de todas as pessoas terem religião. É isso que as pessoas não entendem. Qual é a função do Estado? Que todo mundo pode ter ou não ter religião, né? Que as pessoas têm direito de liberdade de expressão, mas não é de ofensa, porque as pessoas confundem muito. Então, é um trabalho que entendo que vai ser muito apertado, né? É um trabalho de boca a boca, é um trabalho mais de interiorização, né? E que as pessoas pensam assim, mas o Lula tem 80 anos, mas faz musculação, né? Está muito bem de saúde até, né? Já teve vários percalços aí na vida. E pensando tempo, né, dele de trajetória enquanto político, ele ainda é muito popular, ele é um nome muito forte para o PT, né? Não sei se outro candidato iria agarinhar tantos votos. E tem uma memória social de uma transformação de vida, de acesso a alguns bens de consumo ali no segundo mandato dele, que as pessoas não esquecem. Poder comprar eletrodomésticos, ter em casa uma máquina de lavar, uma geladeira, o filho daquela empregada doméstica que sempre olhou, né, silenciosa, mas uma empregada doméstica que vai deixar de ser doméstica porque teve ProUni, o filho que passa a estudar. Então, teve algumas transformações e também, né, os IFES, a ampliação dos polos universitários, das escolas, né, que nem você falou aqui, quando a gente estava no intervalo, o preço da gasolina. Então, tem sim, outras medidas que são muito contraditórias, mas acho que também tem uma parte do Brasil que pensa muito esses aspectos relacionados a como é que vai ser minha vida daqui a 4 anos, né? O que esse candidato tem para me propor? Né? Então, não dá também para votar como é que foi minha vida, né, no outro mandato,
E como é que vai ser, como é que tem sido minha vida até aqui, o que eu tenho conseguido consumir, comprar, qual é o meu poder de compra, qual não é meu poder de compra. Então, acho que vai ser apertado, mas eu acho que tem as reviravoltas de último momento. E aí eu fico pensando também, né, nesse processo também pode ter candidato que fique impedido de se candidatar por questões ligadas a não ir trabalhar, não ser impedido por talvez questões de corrupção. A gente também não sabe, né, não tem uma bola de cristal, mas pode ter questões que talvez fique até impedido de se candidatar, né, por conta da sua própria trajetória política. Quem pode correr o risco de não poder se candidatar por conta de falta é Eduardo Bolsonaro, não Flávio, né? E eu acho muito dificilmente que depois de Bolsonaro preso, se Flávio fosse preso ser candidato, seria complicado também, né? Como foi com o Lula em 2018, né? Mas, enfim, para terminar, são 8h58, precisamos terminar. Eu vou fazer a última pergunta sobre a pesquisa Quest também, a última que a gente tem no final ali do mês passado, para governador, né? Que dá um quadro muito confortável à paz. Em 3 cenários do primeiro turno, ele varia entre 34% e 40% das ações de votos. Douglas Ruas, o atual presidente da LERJ, nome do bolsonarismo, que, como você disse, Luane, é muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro, entre 9 a 11, quer dizer, de 25 a 30 pontos atrás. E num eventual segundo turno, né, Paz bateria Ruas por 49 a 16, são 33 pontos de vantagem. No entanto, você tem relevante parcela, esmagadora maioria do eleitor, ainda sem voto definido. Né? Na espontânea, esse espaço matemático amplo surge. Né? Como é que você projeta a seleção para o governador, né? Que é também importante para Lula, porque está projetado o encolhimento da vantagem que ele teve no Nordeste em 22. Isso talvez fosse necessário compensar com outros estados como o Rio, que é muito denso, o terceiro colégio eleitoral do país, né? E há que se lembrar que Bolsonaro teve, embora tenha perdido nacionalmente, ele teve no segundo turno de 22, 13,06 pontos a mais do que o Lula nos votos válidos do segundo turno. Como é que você vê essa eleição de Paz do governador? O que eu tinha comentado, o Rio de Janeiro, ele é um estado que ele vota na família Bolsonaro de uma forma inegável. Agora, onde eu também fiquei olhando um pouco as pesquisas, esses indecisos, os votos brancos e nulos, conseguir trazer um pouco, né, desses indecisos para votarem, isso também pode ajudar a definir a eleição. Enfim, acho que o Eduardo Paes ele já teve mandatos, né, o primeiro e o segundo mandato dele foi muito mais interessante nas prefeituras do Rio do que nos mandatos atuais. Eu entendo que ele tem ele consegue negociar politicamente, então ele, né, ele sabe fazer o jogo. Agora, eu não sei se para a população carioca vai ser tão bom a entrada dele no poder, né? Então, a população carioca do Rio de Janeiro, precisa também ver o que ele vai ter de proposta, o que ele tem feito nesses últimos 12 anos que ele foi prefeito da cidade, quais foram os avanços, né? Pensando aqui, o papel da prefeitura, tem locais no Rio de Janeiro que não tem nem sinalização direito, né? A população quebra, mas assim, não tem faixa pintada no chão. Então, assim, o que ele está propondo? Por outro lado, acho que é importante a gente lembrar que um desses governadores que foi preso, né, que era católico, não foi o último. Ai, meu Deus, tantos foram presos, né, que fica difícil. Ninguém esperava e ganhou na eleição de 2018. O Wilson Witzel, não foi preso. Ele foi caçado, mas preso não. Foi caçado, enfim. Foram 6 governadores presos aqui no Rio. Ninguém esperava, e ele ganhou, e ninguém esperava, quase a mídia nem conhecia. Então, também acredito que pode haver alguma surpresa
talvez em relação ao Paz, por conta dessas questões que acontecem no Rio. Ninguém conhecia e quem é, né? Ninguém sabia quem era e ganhou. Então, eu não acho que talvez seja apertado, mas eu acho que pode haver uma surpresa dessas, como houve em 2018. E entendo que o Rio de Janeiro não tem essa realidade. Na minha visão, né, olhando enquanto uma cidadã, não vejo um candidato que não seja aí do que é considerado direita, né, uma direita tradicional e essa direita atual, né, que eu considero uma direita mais tradicional, era aquela mais escolarizada, né, formação acadêmica, que falava que era importante tomar vacina, mas o Rio de Janeiro não tem nomes fortes hoje nos partidos que são considerados de esquerda, né, e que, assim, consegue ali competir com o Eduardo Paz. É preciso fazer esse nome, é preciso popularizar, é preciso fazer com que a população se sinta confortável e tenha uma confiança para votar. Então, as pessoas votam também muito, né? Eduardo Paz está com 34%, 40%, ele que vai ganhar, então eu vou votar nele. Ou então falar, só tem ele, porque a questão do marketing, a questão da informação, a questão de conhecer também. Então, isso também interfere bastante no voto, né? Então, conhecer quem são os candidatos. E uma questão que hoje também não define tanto a eleição, antes definia mais, porque antes os debates na TV definia muito, né? Hoje, as redes sociais, a forma como a informação circula, ela tem aí um efeito que teve em 2018, tanto para a presidência quanto para o governo do Rio de Janeiro, e aí a gente tem que pensar esses aspectos, mas eu acho que o Paz tem muita chance, realmente, de acordo com as pesquisas, e fora a questão do conhecimento, é um candidato antigo, né? Ele já teve vários mandatos, mesmo que a população carioca não esteja satisfeita. Mandato como prefeito do Rio, foram quatro mandatos, né? Não como governador. Ele tentou e foi, como você disse, ele foi atropelado por Whitson em 2018, né? Você é senador, você falou que não tem nome da esquerda, o nome da esquerda clássica que mais tem chance é o Senado, mas a gente não vai dar tempo de falar do Senado. Dá tempo, Nogueira? Dá, só para fechar. Nogueira, o áudio, Nogueira. Desculpa. Perdão. Ok, desculpa. Só para fechar, dá tempo sim. Então vamos lá. Senado, onde aparece o nome da esquerda com mais chance nas pesquisas, né? Mesma pesquisa Quest do final do mês passado, em 3 cenários, 2 para o Cláudio Castro e um 100, Castro varia, lidera, mas empate técnico, né? Cenário 1, cenário 2 com 12%, com Benedita, empate técnico com Benedita, cenário 1, 10%, cenário 2, 10%, cenário 3, sem Castro, lidera com 11%. Você tem aí também o Felipe Cury, ex-secretário de Polícia Civil, né, com 6%, e Marcelo Crivella, com 6% também, eles estão ali em empate técnico, né? Esses 4 nomes. Castro, Benedita, Cury e Crivella. Não é preciso ser grande pesquisador de política para identificar o único nome da esquerda que é Benedita. Como é que você vê as chances dela? Acho que Benedita tem grandes chances de ganhar, até pela trajetória dela, né? Quando ela assumiu também o governo do Estado, foi a única candidata que não teve nenhum tipo de processo de corrupção. As agendas que a Benedita defende, então acho que eu acho que ela tem muita chance. E eu, sinceramente, toda vez que eu ouço os dados sobre o Castro, eu fico surpresa. Justamente por tudo que aconteceu em termos da forma como ele governou o estado do Rio de Janeiro e os inúmeros escândalos, né? Então, mas ele é um candidato do PL, um candidato que teve apoio do ex-presidente Bolsonaro. Os bolsonaristas votam, mas o que me choca é justamente que o bolsonarismo faz crítica o tempo todo à corrupção, né, do PT,
E como é que vota no candidato que a gente está vendo aí o governador interino desfazendo inúmeros esquemas que foi criado no governo dele e que não dá para dizer que ele não sabia, né? Tem coisas que são muito perto, tem outras questões que, tudo bem, pode ser mais distante. Então, assim, acho que é uma questão realmente, né? Acho que a Benedita tem muita sabedoria, talvez, para circular mais para o interior. Ela tem um voto também de um grupo que é importante pensar, que é o grupo dos evangélicos, porque a Benedita é evangélica, né? Mas é uma mulher evangélica que é isso, muito respeitosa com as religiões de matriz africanas, com a diversidade cultural. Até porque é casada há muitos anos com Antônio Pitanga, que acho que não tem religião, ou vai muito mais nas religiões de matriz africana. Então, a Benedita também ela ganha votos desse grupo, eu penso que ela ganha. Ela tem a chance de ganhar votos desse grupo que define mais. E que é um grupo também que não quer mais ser visto, muitos não querem mais ser visto como aquele que vota em candidatos que atropelam os direitos básicos do Brasil, né? Então tem uma parcela aí dos evangélicos, que são muito diversos, que querem votar em candidatos mais progressistas, né? Então, eu lembro que numa das eleições do Garotinho, ele ia em muitas igrejas, né? Participar de culto e pedir voto. Acho que a Benedita talvez também tenha essa estratégia, que hoje é uma preocupação, né? Como é que os evangélicos votam e como é que vai conseguir o voto. Então, talvez ela também faça algumas alianças para isso, mas eu acho que ela tem grandes chances, né? E, sinceramente, me posicionando mesmo, acho lastimável um candidato como Castro conseguir entrar no Senado no nosso estado depois de tudo que a gente passou com o governo dele e com os escândalos que não param de sair, né, as notícias. Então, assim, acho que só que mora no Rio de Janeiro, ela precisa também, né, gente, não é possível. Não é possível. Aí depois fala, não melhora, mas, pô, como é que se você vota num cara desse, sinceramente? A hora de analisar cada um é agora. Bom, são 9h09, Luane. Quero te agradecer muito. Eu em frente à minha casa morava uma mãe de santo. E na campanha política era engarrafamento lá na rua de tanto carro dos políticos que iam lá no terreiro dela. E depois em cima do palanque era outra história. Um negócio muito impressionante essa coisa também do Brasil. Prazer te receber aqui, alegria, satisfação, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso para você. Obrigado por hoje, que seja a primeira de muitas, naturalmente, para a gente continuar batendo esse papo aqui. Aliás, o Teseu Bezerra, lá do Sindipetro, manda aqui um abraço, cumprimenta você, a Luiz, a bancada toda e também fala da importância desse debate, tá? Obrigado pela sua presença. Eu posso fazer um convite? Deve. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de falar dos projetos. E aí eu queria fazer um convite para as lideranças da cidade, né, para as pessoas que fazem lutas tão importantes para a equidade racial, né, para que a população negra tenha direito a serviços, né, direito a sair na rua e não ser discriminado, a contar a sua história. Então, essas pessoas que são das lideranças participarem do podcast, né, a gente recebe mensagem por e-mail, a gente tem um e-mail, trajetoriasdevidas@gmail.com, e a gente também, depois eu posso botar aqui também nos comentários os endereços, e a gente tem lá, a gente atende pelo direct do Instagram, que é o Vida e Lutas Negras Podcast, tem o meu Instagram, que é Luane Bento Santos, então, assim, e conversar, às vezes falar com o mais velho da família que sabe que teve uma luta. A gente vai à casa da pessoa, se a pessoa não puder ir ao UF, ou vai ao trabalho para entrevistar, porque a gente quer ouvir o máximo de pessoas possíveis para colocar no ar mesmo, e quem sabe no futuro, com financiamento, né? Se a gente conseguir os financiamentos que não seja só da universidade, que a universidade hoje tem muito difícil, imprimir um livro com essas entrevistas transcritas, que é o sonho hoje do grupo, né? Imprimir.
É um livro com as entrevistas. Então, deixar o convite aqui para conhecer, ir lá na página. A página também tem o catálogo da exposição. E deixar o convite para essas lideranças, esses intelectuais, essas pessoas tão importantes para a história de Campos, para poder participar do podcast. Legal, tá feito o convite. São 9h12. Ô Aloysio, tem um convite também do Teseu, lembrando aqui, que está acontecendo, está rolando aí a eleição no Sindipetro NF. Quem não votou ainda pode votar, seja ativo ou inativo, filiado ao sindicato, pode votar. Tem base em Macaé, tem base aqui em Campos, tem urnas espalhadas aí no Sindipetro, em Campos e Macaé, também nas bases da Petrobras em toda a região norte fluminense. Obrigado por hoje, Aloysio. Bom dia, até amanhã. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Deixa eu me despedir, por favor, Luane. Obrigado a você, Nogueira, Beto Natec. Obrigado, Luane, pela entrevista. Dos meus blocos mais na sua área de atividade, docente, tanto dentro dos muros quanto fora dos muros da universidade, que é muito importante, né? Não dá para se castelar no Olimpo do saber, né? Tem que ir para a rua. E amanhã, Nogueira, vamos bater um papo, até com essa nova pesquisa Quest, sobre eleição de maneira mais detida, né? Eu e você amanhã vamos bater esse papo aí, fazer aquela comentário painel político que a gente costuma fazer, quinzenalmente, né? Para dar uma atualizada. Obrigado, Luane. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Valeu. Até amanhã então, Aloysio. Bora aí dissecar mais uma pesquisa aí. Traga pra gente aí esses dados mais elucidados. Mas quem lá atrás falou uma coisa, que sabe muito de estatística, e salvou vidas em Campos quando comandou por estatística a questão do isolamento da Covid, no governo Rafael Diniz, Eduardo Shimoda, colega da academia aí da Luane, e falou uma coisa bem lá atrás. Aloysio, vai ficar nisso, oscilação, horas um, horas outro, até o segundo turno, e eu não vejo nada que me tire essa certeza. Quem ganhar e quem perder vai ser 3 pontos dos votos válidos, a diferença, no máximo. Bem provável que seja algo parecido com o que foi a última eleição, 1,8. É fio de bigode. Boa. Não tá com cabelo. Uma coisinha mínima, muito pouco. E Luane estava falando, e a gente lembrando aqui, o Castro está concorrendo sob júdice, tá, Luane? Ele tá... Ai, gente. Vai entender. E outra coisa, ele também tem aquela popularidade, aquele salto que ele deu lá em outubro, com a operação, boa parte desse salto já ficou. Já gastou esse Ele da Benedito era 10 pontos, ele está hoje em Patek com o Benedito. Ai, olha, sinceramente, não tem nem palavras. É complicado, sim. Se elegeu também em turno, se reelegeu em turno único, governador também, tem que lembrar, né, em 2022, né? 22. Turno único. Campanha governista tem que ser, comprove se eu tenho algum processo de corrupção, que, gente, olha como é que pode. Aliás, ela foi desses últimos governadores aí, todos, né? Ela e Marcelo Alencar. Ela e Marcelo Alencar. Não teve nada. Ela não. Ela, Marcelo Alencar e o Witzel, que não foi preso, né? São os 3 que não foram presos. E não preso, não caçado, só ela, Marcelo Alencar. Boa. Não preso e não caçado. Tem que colocar nessa condição também. Gente, bom dia para vocês. Aloysio, até amanhã. Luane, até breve. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Sucesso. A gente fecha aqui o Folha no Ar, de volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.